Sejam todos muito bem-vindos. Está começando As Liberais, um programa que entrevista mulheres com histórias interessantes para contar, mulheres que exercem cargos de liderança, como a nossa convidada de hoje. E eu te convido, você que está aqui conosco, a se inscrever no nosso canal da Revista Oeste no YouTube, deixar o seu like, o seu comentário. Não esqueça também de ativar as notificações, que é aquele sininho que fica logo ao lado para você receber todas as novidades aqui da grade de programação da Revista Oeste. Também deixe seu comentário se você gostou do programa, se você tem uma sugestão de uma mulher que você gostaria de ver sentada aqui na nossa mesa de videocast. Lembrando que esse programa só existe porque você está aqui conosco. Então não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse programa nos seus grupos, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo da Revista Oeste. Branca Nunes, tudo bem? Pronta para mais uma entrevista? Tudo ótimo, Paula, pronta. Hoje a gente vai conversar com a Marília Marton. Ela é secretária da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Bem-vinda, Marília. Muito obrigada. Eu sempre agradeço à imprensa por nos convidar. É importante para a gente divulgar o trabalho que a gente faz. E sem divulgação também a gente não consegue mostrar tudo, né? Então, Branca, Paula, muito obrigada. É um prazer enorme, é uma honra estar aqui hoje falando com vocês. Eu que sou ouvinte assídua, né? Que bom saber. Que bom. Seja bem-vinda aqui ao programa. Eu queria começar perguntando, o governo do Tarcísio acabou de fazer 100 dias, e você também na secretaria. Eu queria saber, nesses primeiros 100 dias, o que você pode destacar do trabalho? Na verdade, eu já estive na secretaria por um período, né, de 2011 até 2015. A secretaria, eu sempre erro se é 15 ou 16, tá, gente? Porque como foi emendado, depois eu fui para a Secretaria da Educação, mas de qualquer jeito, durante esse período que eu fiquei na secretaria, muitos projetos a gente foi desenvolvendo. E por incrível que pareça, depois de quase 10 anos que eu volto, os projetos continuam os mesmos, né? E há uma discussão, inclusive, se pós uma pandemia em que o setor da cultura, dessa grande indústria cultural que a gente tem no estado de São Paulo, passou, se esses programas ainda correspondem às necessidades daquilo que a população quer e do que o próprio setor precisa. E então, durante esses 100 dias, teve um grande diálogo, muito diálogo. A gente chamou todas as pessoas, chamamos todos os envolvidos, separamos as câmaras setoriais para conseguir conversar com todos. Não teve representação. A questão da representação no mundo da cultura ela é muito questionável, porque pessoas não representam grupos, né? Então, é muito difícil. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, quero conversar com todo mundo. Mas o fulano representando... Não, todo mundo. Quer vir como representante? Vem. Mas se o seu representado quiser estar, eu também quero ouvi-lo para que a gente tenha uma maior clareza, sem nenhum vício ou sem nenhum olhar que possa estar restrito. E foi muito importante isso. Então, a gente teve aí 20, 30 dias de muitas conversas. E o que eu pude perceber é que nós temos alguns problemas no estado de São Paulo. O primeiro deles é, nesta cadeia produtiva, a gente perdeu muitos profissionais. Durante a pandemia, quem fazia cultura por trás da câmera acabou indo fazer outra coisa. Foi fazer aplicativo, foi fazer coxinha, bolo de pote, tinha que se virar. Então, esta cadeia produtiva ela foi desmobilizada. E agora, nesta retomada, há um problema sério e grave de profissionais. Então, isto foi uma coisa muito transversal. Em todos os setores, todo mundo falando a mesma coisa. Aquilo que a gente chama de setor são as linguagens. Então, no teatro, na dança... Os artistas não muito conhecidos também sofreram eles sofreram bem, bastante, claro. Mas eles, de alguma forma, faziam lives né? Um apoiava o outro, mas o cara mesmo do som, do figurino, da cenografia, esse não tinha mesmo que, até porque ele não é o cara especialista da frente da câmera. Então esse realmente não tinha o que fazer. Então foi muito difícil para todo mundo. E eu acho que agora o próprio setor, quando ele se olha, ele percebe que ele tem aí um rombo.
E a gente precisa lembrar agora, essa semana a gente soltou o PIB da economia criativa, né? Então, isso é muito importante. Pelos dados que a gente teve acesso, o Brasil produziu 252 bilhões de reais em economia. O que é a economia criativa, exatamente? Então, vamos lá. A economia criativa é tudo que envolve a criatividade. Então, alguns setores a gente consegue distinguir. Então, as perguntas dizem, mas tem gastronomia neste número? Não, não tem gastronomia. Porque, em tese, a economia criativa está envolvida no processo criativo. Então, eu teria que separar processos criativos de alimentos da cadeia alimentar. Então, isso é muito complicado ainda de se fazer. A gente precisa aperfeiçoar para chegar a este ponto. Quando nós falamos de música, né? Quando a gente fala de música, o Spotify, por exemplo, ele é um jeito de ouvir música que a gente não consegue precificar, saber quanto ele envolve de recurso, porque ele está em prestações de serviço. Então, a própria forma como o Brasil olha para os seus serviços, a gente também não consegue distinguir. Vejam, a gente não tem no Brasil o KNAI de design. E o design KNAI, explica para quem está nos acompanhando. O KNAI de design. O KNAI é como eu me registro para ter a minha. Né? É um código que a Fazenda Nacional cria para eu me identificar enquanto profissional. Sim. Então, veja, design é um profissional da economia criativa, quer que seja a área criativa, design industrial, de móveis, gráfico, web, todos eles são profissões criativas. Ele não está dentro desse número. Porque mesmo tentando recortar para descobrir aonde ele está ainda camuflado dentro dessa cadeia produtiva. Então, isto também foi uma coisa apontada por essas conversas. Então, eu brinquei ainda, vocês precisam se descobrir. Olha só como a gente ainda está falando sobre descoberta. Né? Quem são vocês, a gente ainda não sabe. A gente precisa se descobrir. Marília, eu queria voltar um pouquinho, porque você estava falando desses 100 dias aí de governo, que você, muito diálogo, né? Como conseguiram identificar alguns gargalos. Você falou, o primeiro deles, perda de profissionais. Você falou, acho que foram 3. O que vocês identificaram. A gente teve perda de profissionais e, para isso, a gente tem que fazer uma ação. Há uma ação de montar a estrutura dos programas de governo a partir de um olhar de interior e não mais de um olhar de gabinete, que esta é uma coisa muito importante. Sentada numa cadeira na Sala São Paulo, é fácil dizer o que os outros querem. Mas o que as pessoas querem de verdade, apenas a regionalidade pode te dizer. Então, o que eu tenho falado com os secretários municipais? Eu não tenho dinheiro para dar para todo mundo. Esse é um problema mundial. A gente tem um recurso que tem um tamanho e esse tamanho tem que ser aplicado para todo mundo. Para que a gente consiga atender todos de uma forma positiva, eficiente, como que vocês conseguem se organizar regionalmente? E aí é regionalmente mesmo. Divido, eu faço um festival de dança. 3 cidades participam. Depois vem um festival de jazz. 4 cidades participam. Um festival de circo. 6 cidades participam. Então, assim, como que a gente faz presença em massa, de forma que eu trato todas as linguagens numa região, e isso dilui o custo. Porque a hora que eu vou contratar um equipamento ou uma coisa, a gente sabe como funciona. Se eu contrato para um dia, é um preço. Se eu contrato para 10 dias, é outro. Se eu contrato para uma programação, é outro. Então, como que vocês constroem isso? Isso está sendo muito interessante. Porque, então, quando eles vêm me pedir... E é engraçado, eu devolvo a lição, falo, então, volta um pouco, vamos aproveitar que a gente está em 100 dias, eu estou remontando também os programas da secretaria, e vocês olhem o que vocês precisam. Então começam, eu tenho aqui um festival de viola, eu também tenho, mas vocês fazem na mesma época? Não faço na mesma época. Pô, mas e se a gente fizesse mais perto, você faz e mais 2 fazem? Será que a gente não consegue criar um circuito da viola? Isso atrai mais público para isso, traz mais... Porque isso é um processo que a gente vai construindo identidades. A partir das identidades, você põe um produtor cultural. A partir de um produtor cultural, você oferta para empresas. A partir de ofertar para as empresas, a gente começa a diminuir o dinheiro do Estado. Eu faço a troca. É assim que funciona. Esse é o movimento que a gente... Aí a gente age em outro lugar, faz uma outra coisa. Essas são as ações concatenadas que você precisa fazer olhando para o território do Estado e respeitando a regionalidade de cada um desses espaços dentro do Estado. Então, isso é gestão, assim, estratégica mesmo. Como que a gente atua no Estado todo, não deixando ninguém para trás, porque todo mundo merece ter acesso à cultura, de forma que todos consigam consumi-la e todos possam se envolver. A gente precisa lembrar, a cultura é envolvimento, a cultura é conexão, a cultura é encontro, né? Tudo isso faz parte daquilo que a gente tem que produzir enquanto cultura.
Você também disse desses projetos, né? Alguns projetos que eles são os mesmos há muitos anos e que precisam ser revistos. Quais, por exemplo? A oficina cultural. Em tese, as oficinas culturais é um programa da Secretaria de Formação. Só que ele era direcionado, ele existe há muitos anos, gente. Eu acho que todo mundo que fez teatro aqui, eu, inclusive, fui aluna das oficinas culturais em 80. Então, é muito tempo. Então, assim, ele continua fazendo aquilo, que é dar aula de teatro, aula de música. Algumas outras ações até foram desenvolvidas, por exemplo, aula para produtores culturais, formação e capacitação para professores de dança, mas ele precisa avançar na profissionalização da nossa cadeia produtiva. E acho que é este olhar que a gente quer ter para esse projeto, por exemplo. Há outros projetos. O Projeto Guri também é um projeto, eu gosto de brincar que é do século passado, e ele é mesmo. Então, ele é um projeto muito antigo da Secretaria, ele começou de um jeito e hoje ele precisa passar por uma reformulação. A cultura ela é muito dinâmica, não é possível a gente achar que um programa pode ser bom depois de 40, 50 anos igual. Sim. Então, acho que esse é um olhar, né? As pessoas têm essa coisa de... mas é saudosismo, né? Nostálgico. Mas é o projeto, quando eu era pequeno. Não, então, mas o pequeno de hoje, o jovem de hoje, não é o mesmo jovem que você foi lá atrás. Agora, Marília, falando das leis de incentivo aqui do Estado de São Paulo, temos a lei do PROAC de ICMS, né? Quais outras que nós temos, se você pretende implementar ou aprimorar as que já existem? Uma novidade, Vamos gente lá. hoje publicou a abertura do PROAC ICMS, que a partir de segunda-feira estará disponível para os proponentes irem captar recursos, né? Então, essa é a novidade aqui do dia, foi publicada hoje no Diário Oficial. São 100 milhões de reais que são disponíveis para que os proponentes de projetos aprovados vá até as empresas e possam trocar. Em vez de recolher o ICM, é emitido um boleto e recolhe-se para o projeto. Além delas, a gente tem o PROAC Editais. O PROAC Editais é uma outra linha que é o dinheiro direto. Então, é feito a abertura de um processo de prêmio, na Lei 8666, a modalidade é prêmio. As pessoas inscrevem durante 45 dias os seus programas, os seus projetos. Ao final de 45 dias, vai todos os projetos daquela linha para uma comissão e essa comissão faz a seleção a partir de um número, né, classificatório. Aí, se aquela linha atende 20 ganham e recebem o dinheiro. 50% imediatamente, 50% ao final do término do programa. E assim, eu tenho alguns amigos que trabalham nessa área, né? Eles falam que até a aprovação do projeto é mais fácil. A dificuldade, o gargalo, um dos é a captação. Você chega, às vezes, vai bater na empresa, tem uma dificuldade. Até para para quem está iniciante, para quem está começando. Aí como é que a gente faz a engrenagem girar, Marília? A verdade é que é assim, gente, o processo de captação ele é um processo complicado, até para inscrição. Quando eu inscrevo um projeto no PROAC Editais, para o PROAC ICMS e para a lei federal, ele tem processos mais complicados conforme a gente brinca que é quase que a formação continuada, né? Você primeiro faz programa para projeto edital, depois você passou por esse trauma, aí você vai para o outro trauma, o trauma da captação. Passou pelo trauma da captação de ICM, porque o ICMS, obviamente, ele é muito mais fácil de captar do que a Rouanet. A Rouanet, a empresa tem que ser lucro real. O ICM, não. Todo mundo que pode ser o posto de gasolina ou o grande supermercado, todo mundo que recolhe ICM está apto a patrocinar. Então, tem uma coisa muito importante. Aqueles que querem ser produtores culturais habilitados a capacitar, não tem jeito, vai ter que estudar. Tem que estudar. Até porque as próprias empresas, elas percebem se é alguém que tem mais ou menos experiência, se o projeto é mais ou menos estruturado. As pessoas brincam comigo e falam assim, mas vocês aprovam muita coisa ruim. Aí eu falo, não tem problema, porque você pode ter certeza que nenhuma empresa vai vincular o nome dela a um programa ruim. Então, eu brinco assim... É que às vezes trava no departamento de marketing, né, Marília? Isso nem avança. O cara do marketing olha... no geral, a gente recomenda que a empresa não mande projetos de captação para marketing. Né? Esta não é uma orientação. O recurso de captação não é um recurso para promoção de marketing da empresa. Por isso que muitas empresas têm os recursos de captação focados ou na lei, naqueles projetos de responsabilidade social, sustentabilidade. Muitas empresas estão agora trabalhando com essa coisa de estímulo à economia criativa. ESG. ESG. Então,
esta turma é que precisa analisar os projetos, e não o marketing. Marketing, gente, ele olha outra coisa, ele olha estratégia de marca e posicionamento de mercado. Isto não significa que a turma da sustentabilidade e responsabilidade social também não atrele. Porque, obviamente, se eu tenho uma empresa de energia e o meu projeto é um projeto que trata, sei lá, falando uma peça de teatro contando como funciona a energia, obviamente ele está atrelando duas coisas legais. Então ele fala, nossa, é uma peça de teatro, fala sobre energia renovável, sei lá, energia moderna. Isto me interessa porque, apesar de ser um teatro infantil para contar para as crianças, que é muito importante, ele também atrela um pouco ao meu assunto. Então as pessoas geralmente elas olham para o proponente a partir também do olhar, obviamente, mas sobre o âmbito e o aspecto da questão social, né? Desse olhar mais de responsabilidade social, sustentável, desenvolvimento humano, que é o que a cultura tem que fazer. O marketing, quando a empresa tem marketing, aí já começa a ficar complicado, porque a gente já sabe. Aí sempre todas as reuniões que eu faço com os setores, eles falam assim, são sempre os mesmos. E que parece que são sempre os mesmos, com programas ou projetos sob encomenda. Então, isso também é um olhar. Agora, acaba travando, né? Como que a gente resolve isso? A gente resolve isso formando produtores que vão atrás e constroem projetos bacanas. Não tem jeito. Tem curso para isso? Tem. O SESC fez um, agora que eu estou tentando roubar deles. Eu queria, porque pareceu um curso, no seu hall de atribuições ali que eles montaram na grade, pareceu um curso bem interessante. E é um curso, não é curto, porque também não é um curso de 2 horas, gente, que você vai virar um produtor cultural. Quem monta evento sabe a dificuldade. Fora participar de eventos para entender como que é. Porque mesmo fazendo um curso, se você não entrar num evento para ver a loucura que é aquela... O cara, 5 horas da manhã, o caminhão bateu, não tem o gradil, vai atrás do gradil. Ele não fica apto a montar um evento. Ou a cênica mediu, o cara mandou errado. Como faz? Quem faz? Então, a participação também é uma construção de carreira. É uma carreira diferente, mas é uma carreira que a pessoa também precisa de dedicação. Então, obviamente, é isso que eu brinco. Um produtor iniciante dificilmente conseguirá ter um projeto de CM ou de Rouanet aprovado. Por quê? Porque são montagens de estruturas de projeto que ele precisa ter uma certa maturidade mesmo. Uhum. Então, é sempre bom isso, né? A gente brinca. Você procure um produtor, se associa a ele. Porque o bom professor é aquele que senta uma encostadinha, né? A vida, né? O melhor professor é a vida. A vida na construção. E, Marília, o que são as câmaras setoriais? Na verdade, é assim. Para que eu não tenha que criar... Porque a briga sempre tem que montar um conselho. Estado de São Paulo, 645 municípios... Quase 70 milhões de habitantes. E aí tem um conselho estadual. O conselho estadual são 28 membros. Alguém acha mesmo que 28 membros representa a cultura do estado de São Paulo? Não representa. Isso é uma briga. Que eles acham que tem que ter isso. Isso a gente vai tratar um pouco mais para frente. Mas o que eu fiz foi isso. Eu criei a Câmara Setorial. A Câmara Setorial são câmaras temáticas. Então, a Câmara Setorial do Audiovisual, Câmara Setorial do Teatro, Câmara Setorial do Circo, Câmara Setorial do Artesanato, Câmara Setorial da Preservação e Memória. São as câmaras setoriais que tratam das linhas e segmentos da área da cultura. E o que elas vão fazer? Elas têm por obrigação ter encontros. E durante esses encontros, o setor conta o que está acontecendo, a secretaria diz o que está fazendo. Se eu tiver uma política que está desalinhada, a gente conserta juntos. É uma validação da política pública sempre com o setor, não com o representante, com o setor. O setor precisa dizer o que ele quer. O setor precisa estar posicionado. Ele precisa também entender minhas aflições. Precisa entender como o governo está fazendo. O diálogo constante é o que nos faz não errar. É difícil dizer que eu não vou errar. Eu brinco. Mas eu tenho certeza que se eu errar e tiver que ser apedrejada na Praça da Sé, vão uns 10, 20 comigo. Eu brinco com eles. Olha como vocês estão falando para mim. Que o que vocês falarem para mim, como eu não entendo de dança. Até dancei muito tempo da minha vida. Eu não sou uma profissional da dança. Eu não ando o estado para ver a dança. Eu ando para ter uma noção geral. A especificidade daquele setor, eles que estão no dia a dia que precisam me contar. Marília, estamos tendo dificuldades. Leitura, gente. Nós estamos tendo uma crise na área da leitura. As crianças não querem mais ler. Nós estamos aqui com 2 jornalistas.
o setor de vocês daqui a pouco vai acabar. As crianças não leem esse aparelho, a gente fala, oi, Siri, fala lá, ela responde, você não precisa nem ler. Então, eu não preciso ler, não preciso escrever. Se a gente não tiver uma estratégia de ação, de desenvolvimento pedagógico, agora é pedagógico mesmo, para que a gente possa estimular essas crianças a encontrar a letra, nós perderemos ela. É importante na integração da Secretaria de Turismo, Cultura com a Educação, claro, né? Que é extremamente claro. importante esse intercâmbio, né? É muito. É que eu brinco o seguinte, quando começa a chegar muito perto da educação, eu dou uns 2 passos para trás, porque começa a MEC, validação de plano de trabalho, aí eu falo, olha, gente, aqui é cultura, aqui a gente é livre, solto, né? Não precisa também me amarrar. Mas isso não significa, por exemplo, que a gente não possa desenvolver um curso de formação profissional livre para professores da área de educação que fale sobre contação de história, sobre ciranda. As crianças não brincam mais disso. Ciranda era uma coisa legal, porque a gente falava de contos, falava de, sabe, de estímulos. Folclore. Né? E outra, a gente não tem mais o encontro do pai e do filho. Faça sua mãe contar uma história da infância dela. Sua avó contar como era a infância dela e escreva. A gente precisa voltar a ter isso. Nós temos um problema grave. Nós não temos roteiristas. Eu já falei, eu brinquei, eu vou virar roteirista, vou me treinar para ser roteirista. Ele é hoje, dentro da área da cultura, um dos caras mais caros. Então, assim, de profissionais. Então, assim... Pois é, até ia te perguntar, Marília, qual que é a tua formação? Que você sou socióloga. Socióloga. Legal. Não parece? Socióloga, diferente, empreendedora. Legal. Marília, eu queria voltar para essa questão da aprovação dos projetos culturais, que você falou, às vezes são etapas, né? Que nem estágio de videogames. Fase 1, fase 2, para você depois galgar ali, Lei Rouanet, que são mais complexos. Tem como facilitar esses processos? Essa é uma pergunta. E uma outra, eu queria falar sobre a questão da contrapartida. Porque todo projeto, quando você aprova, você tem a contrapartida, para quem está nos acompanhando. Então, claro. A pessoa aprova uma peça de teatro, então depois ela dá uma aula numa escola pública, ou ela leva uma turma para assistir a peça de teatro gratuitamente, faz um workshop sobre roteiros, enfim. Você acha que é eficiente a contrapartida que existe hoje no Brasil nesses projetos? São 2 perguntas. Vamos na primeira. Então, facilitar a inscrição, na verdade, o problema não é a inscrição. Na verdade, o que é difícil é você desenhar o teu projeto, porque é como se eu tivesse que defender o meu projeto na escrita. Olha, eu brinco o seguinte, é a letra. Entendeu? Então, assim, por que a gente brinca que a gente é bom naquilo que a gente treina? Por que eu brinco? Começa assim. Porque você vai se adaptando a fazer projeto, a como criar, a como estruturar. E por isso que esse do Sesc parecia bem legal como eles desenharam. Porque era isso mesmo. O que quero? Por que quero? Sabe que nem gestão estratégica de projeto? Eu também tenho formação em gestão estratégica. Eu até achei interessante por causa disso. Porque ele desenha exatamente como se eu fosse construir um projeto. Projeto de gestão, de empresa. Porque exatamente isso. Por isso é do exercício. Não adianta eu facilitar. Porque na hora que a comissão for ler, então o membro da comissão for ler, ele precisa entender o que você está querendo dizer. Esse é o primeiro passo. Depois a parte de contabilidade, tudo. Tem prestação de contas, às vezes tem que contratar um advogado, um contador. Essa questão. Mas aí da burocracia. Deixa eu dizer, no ICM, na Rouanet, não tem muito jeito. Apesar das facilitações que trouxemos agora, e a gente também aqui em São Paulo vai apresentar algumas, tem coisas que, independentemente de eu tirar, ele precisa ter. Vou dar um exemplo. Eu posso tirar, que ele não precisa mais. Fazer aquela prestação de contas, que é quase que um livro caixa, dizendo cada item e tal. Posso fazer isso. E se chega uma denúncia dizendo que ele teve desvio de dinheiro? Ele precisa ter esses documentos organizados. Então, o fato dele não me entregar não significa que ele não vai ter que ter. Porque nós estamos falando de dinheiro público. E não é um prêmio. Porque é diferente do PROAC. Porque todo mundo pergunta, por que é tão diferente? Porque o PROAC Editais, eu premio um projeto. Então, quando eu estou premiando o projeto, eu digo, o seu projeto ele é vencedor pelo mérito. Não porque ele vai... Tanto que ele não tem flexibilidade. É 20 mil, te dou 10 mil, você terminou, me apresenta
o projeto entregue, né, com as devidas comprovações de que você realizou, não que você pagou, que você realizou, e eu te pago os outros 10 mil. E tá certo. No caso do PROAC e ICMS, assim como a Rouanet, nós estamos falando de isenção fiscal. Uma empresa deixou de recolher aquilo, pegou esse dinheiro e te deu. Quer dizer, no governo, tanto federal quanto estadual, ele deixou de pagar. Eu preciso ter contas disso. Então, a gente consegue facilitar? Claro. A instrução normativa nova, e mesmo a que nós vamos soltar, que já está ela vai facilitar isso. Só que isso não significa que ela não vai ter que ter guardado por 5, 10 anos, enfim, que é o que a lei aí de proteção de dados disser que a gente precisa manter esses documentos sobre a guarda do proponente. E se vier uma denúncia, ele tem que apresentar. Marília, a Lei Rouanet, ela é louvada por um lado e odiada por outro, né? O que você acha da Lei Rouanet? Agora eu vou entrar, inclusive, nas contrapartidas, que era outra pergunta da Paula. Na verdade, assim, no Brasil, nós estamos aqui numa emissora liberal. Então, vamos falar a real. Não há nenhum setor que não é financiado pelo Estado. Se vocês me falarem um setor que não é financiado pelo Estado, acho que nem a farmacêutica é financiada sem o Estado. Então, assim, nós vamos subir um prédio, tá lá a placa e do lado tá lá escrito uma instituição bancária. Isso é fundo. Isso é fundo de investimento. Então, tem dinheiro. Você vai plantar milho e colher, tem aporte do governo. Se a gente pode discutir se o problema é que se a gente tem um governo altamente custoso e por isso está acontecendo. É uma outra discussão. Mas nenhum setor no Brasil ele consegue se promover sem uma ajuda financeira. Eu não sou contra a lei. Nunca fui. A Lei Rouanet ela é extremamente importante. Ela gera, ela ajuda, porque tudo que eu vou produzir na cultura, nada começa no dia que está no palco. As pessoas, quando chegam no teatro e vê aquilo montado, aquele não foi o dia que ela começou. Ela começou 2 anos antes. Então, quem financia esse período de 2 anos antes? Não tem. Ele não tem bilheteria. Ah, mas a bilheteria, mas que bilheteria? Como que ele traz? Como ele treina? Eu pergunto isso para os artistas. Quando você vai fazer um papel, quanto tempo antes você tem acesso ao papel? 7 meses. Eu leio a primeira, depois se é um papel que não tem nenhuma, né, não é alguma coisa que eu tenha familiaridade, eu tenho que fazer laboratório, eu tenho que passar por aqueles, né, tenho que vivenciar, alguns casos eu tenho que ficar em algum tempo em convivência com aquele personagem, ou a referência daquele personagem. Quem paga isso? O problema é que todo mundo sempre achou que a cultura ela era de pessoas que não precisavam comer. Que não, sabe assim, não faz... esse lugar não é o lugar que a gente fala disso. É isso que está errado. A gente precisa entender que a gente está falando de pessoas, e eu brinco com eles. Tem lugar mais liberal do que a cultura? Não tem. São pessoas que não querem vínculo, que escolhem o que querem fazer, extremamente empreendedoras do seu ser, e que gostam de dinheiro, porque elas precisam viver. E elas conseguem precificar o seu potencial. Não tem coisa mais liberal que isso? Tem. Não tem. Então, assim, como que eu faço se eu não tenho? Aí vem a história. Ah, mas tem muita porcaria. De novo, porcaria o mercado não paga, gente. Mercado não paga. Se vocês pegarem, não tem ninguém que vincula o seu nome à porcaria. Então, assim, você tem 2 níveis de controle, se fosse, né, de avaliação. Para a gente usar a palavra correta, antes que falem que eu estou falando de censura, de avaliação. A comissão que está avaliando aquele projeto e depois ele no mercado vendendo. O público, né? E depois, por último, o público falando se aquilo é bom ou ruim. Então, assim, então são 3, porque o cara que vai patrocinar, ele também avalia. Ele não vai atrelar o nome dele a qualquer coisa. Então, você tem etapas de avaliação que são importantes a gente levar em consideração. Com referência às contrapartidas. Não, são uma porcaria, todas. Isso é uma discussão enorme que eu tenho, que também é uma outra revisão que eu estou fazendo aqui. A gente não pode dar contrapartida. A reclamação do universo é que a Rouanet fica centralizada no eixo Rio-São Paulo. Óbvio, porque o eixo Rio-São Paulo são onde estão as empresas que têm lucro real e são os lugares onde você tem infraestrutura para poder ofertar determinados tipos de eventos,
que são aqueles que a maioria das empresas querem patrocinar. Então, você tem um problema. Como que eu resolvo isso? Você resolve assim. Pega uma produção grande e manda ele dar ingresso. Tá bom, ele dá ingresso. Para quem que ele vai dar ingresso? Ele vai dar para a periferia. De onde? De São Paulo. Consegui sair do eixo Rio-São Paulo? Não, continua o eixo Rio-São Paulo. Então tem um problema esquizofrênico. Vocês reclamam que está no eixo Rio-São Paulo. Aí a contrapartida é ingresso para quem vive no eixo Rio-São Paulo? Mas o espetáculo precisa rodar. Bom, dependendo do tamanho do espetáculo, ele não roda nem o Rio, que dirá o resto do país. Em São Paulo, nós temos 4 teatros que recebem determinados tipos de montagem que nenhum lugar do país recebe. Só esses 4 teatros. Com fosso, com fundo, com altura, com estrutura mecânica e hidráulica para receber esse tipo de peça. Uhum. Como que você faz? Bom, eu preciso fazer o quê? Formação. Voltamos de novo lá para a parte de formação. Faz residência artística. Quantos artistas você vai contratar? Vou contratar 40. 4 artistas têm que ser de fora do estado de São Paulo. Só que prevê na lei que você vai pagar passagem aérea desse cara. A estada. Porque isso não é de novo, não é de graça. Não é de graça. Não tem. Esse cara vem, faz residência técnica. Traz gente que vá ficar do lado do cara da iluminação, põe um cara do lado do cara do cenografia, põe um cara do lado, uma pessoa do lado do cara do figurino. Ela vai aprendendo. Como que se aprende? Vivenciando. X% vivência. Ela volta para o estado dela, ela não vai fazer aquela montagem. Mas eu tenho certeza que ela faz qualquer montagem de teatro depois de ter passado numa peça dessa. Uhum. Assim ela aprende a ser produtor. Assim ela aprende a fazer. Assim você leva produções. Aí você, mas e o teto? O teto. O teto é ótimo. Fizeram lá o teto. Teto de musicais, 10 milhões. Não faz musical com 10 milhões. E musical, ele circula 900 empregos, diretos e indiretos. Como é que eu falo que não pode ter mais do que isso? Mas agora nós vamos abrir para a CNIC, né, que é a comissão, ela vai poder aumentar. Acho bom. Porque eu estou com uma proposta de fazer um festival de ópera que circula São Paulo, Manaus e Belém. Alguém sabe qual é o custo Manaus? Uma passagem de aérea para Belém? Como que faz? Não faz. Maria, qual que você gostaria que fosse a tua marca nessa a formação? Gestão? Eu acho que assim, se tem uma coisa que vai transformar o Estado, e aí a gente está falando em todos os aspectos, né? Assim, acho que não é uma marca da Marília, é uma marca do Tarcísio, né? Acho que quando o governador fala de ser um Estado, de olhar para o Estado e a questão do interior, né? Essa questão do desenvolvimento e o desenvolvimento no interior, sem essa formação a gente não vai conseguir fazer. Um exemplo, grandes empresas querem montar aqui espaços de filmagem, sets de filmagem. Não querem montar em São Paulo, eles querem montar no interior, que é onde fica barato. Você tem um set de filmagem, você filma filme externo, você não precisa ficar pagando, locando espaços para fazerem... E a gente tem uma paisagem... Todo mundo brinca o seguinte, São Paulo você consegue filmar Amazonas e o deserto do Saara. Então, nós temos um estado que, se você quiser filmar qualquer coisa, é possível. E tem grandes empresas que querem fazer isso. Como que ela vem aqui e monta um set de filmagem na região noroeste do estado, e a primeira vez que ela monta, ela fala assim, então, gente, eu estou aqui selecionando 30 câmeras, man. Não aparece ninguém. Cri, 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 cri. Olha, eu queria aqui maquiador. Formação, né? Não, é porque ele é sequência, sim, sabe, Branca? Sim. A gente tem 3 pilares na cultura. Formação, difusão e fomento. Artista gosta de fomento. Tá tudo bem, porque ele também não vive de catavento. É isso. Ele precisa de dinheiro. A difusão é porque sem ela a gente não faz. Se eu não tiver difusão de rodar e as pessoas poderem participar e consumir cultura, daqui a pouco eu não tenho mais público. E eu vou tocar para quem? Fazer peça de teatro para quem? Então eu tenho que difundir. Só que nenhum dos dois anda se eu não tiver gente formada. Então, parece tão óbvio, né? Mas é que o dinheiro é curto, então é a briga
do círculo daquele recurso que você tem para aplicar no uso e crescimento do setor. Nossa, a gente podia aqui seguir a conversa por muito mais tempo, Marília, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Olha, fiquei muito contente de ver o teu olho brilhar quando você fala informação. E é tão importante para a cultura do Estado, do país. Parabéns pelo teu trabalho. Imagina, eu quero contribuições. Né? Acho que é importante. Acho que aqui tem um olhar, né, diferente do olhar, né, sistêmico da cultura até o momento. Acho que a gente está num canal que fala sobre liberalismo e como a gente exclui isso da nossa vida, e ele não está excluso, né? Ele é extremamente incluso. Extremamente. É o lugar. O teu desafio é como o lugar, você tornar né? a cultura sustentável e integrar. Eu acho que isso tem muito da gestão do Tarcísio, Claro. né, Marília? Que é o público com o privado. Que eu acho que essa é a grande parceria, né? E a Grande. cultura pode aproveitar muito disso também. Ah, demais, porque eles adoram. Então, acho que é fazer projeto bom. Eu falo para os produtores, faça coisa boa que vocês não vão ter problema de dinheiro. Dinheiro tem. Não meu, mas no mercado tem. É isso aí. Marília, muito obrigada por você Obrigada participar a aqui do vocês. programa. E já fica o convite para você voltar. Quando vocês quiserem. Porque tem muita coisa para a gente discutir. Muita. Aqui. A gente tem as difusões internacionais que trazem muitos recursos. A gente vai ter grandes novidades. Estou querendo trazer todas as grandes feiras para o estado de São Paulo. Então, é assim, muitas coisas, muitas novidades. Bom, para você que nos acompanha, fica o convite, você que gosta do conteúdo da Revista Oeste, assine a nossa revista digital. Toda sexta-feira um conteúdo exclusivo é divulgado, disponibilizado no site revistaoeste.com. Para assinar é muito simples, só entrar no site revistaoeste.com/assine ou usar esse QR Code que está aparecendo aí do ladinho da tela, um passo a passo bem simples para você se tornar o nosso assinante. Lembrando que nós não aceitamos financiamento público, não aceitamos dinheiro de partido político, de político nenhum. Então, o valor da sua assinatura que financia aqui o nosso jornalismo independente. É muito importante ter você conosco. Eu tenho certeza que se você assinar, você vai gostar do nosso conteúdo, porque aqui a gente trata de assuntos que você não encontra em outros veículos de comunicação. É isso, Branca? É isso aí, Paula. Assina. Então, muito obrigada para você que chegou até aqui. Até a próxima terça.